Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Kathleen Letícia Falache, sou acadêmica de Letras EAD na Unipar e irei estar apresentando agora, o meu plano de aula que foi elaborado para o 8º ano para o meu estágio supervisionado, de ensino fundamental 1. Então, como eu não consegui imprimir a folha, eu vou estar lendo aqui. Em base do meu plano de aula, eu fiz uma elaboração para o 8º ano. E esse plano de aula, ele seria para 2 aulas com conteúdo didático de avaliação da língua portuguesa, certo? A minha regência, então, foi planejada para trabalhar com o tema da identidade cultural brasileira. É uma matéria que eu gostei muito e quis fazer esse plano de regência. Considerando a leitura, a interpretação e a análise crítica dos alunos, de textos informativos, eu pretendo trabalhar, então, conforme os objetivos da BNCC para a língua portuguesa. Então, assim, eu daria início à aula com um momento acolhimento, com os alunos, explicando a problematização, por meio da qual iniciaremos, assim, uma roda de conversa. Perguntaria aos alunos, o que para eles seria uma cultura, dado num país tão cultural que é o nosso. E quais manifestações culturais brasileiras também que eles conhecem e mais se identificam. Aí esse momento seria importante, assim, para estimular a participação e criar um vínculo com o conteúdo que seria elaborado nessas 2 aulas com os alunos. Além também de despertar neles uma curiosidade a mais sobre o tema, Na sequência, então, estaria ali fazendo uma realização de uma leitura compartilhada do texto, que foi criação minha, sobre a identidade cultural brasileira, que eu vou estar lendo agora para vocês. O texto a seguir seria a base desse plano de aula. O conceito de identidade cultural refere-se ao conjunto de valores, tradições, símbolos, crenças e comportamentos que caracterizam um grupo social. No caso do Brasil, essa identidade é o resultado de um processo de miscigenação e discretismo cultural. Desde a chegada dos portugueses em 1500, o território brasileiro passou a ser uma mistura de diferentes etnias e culturas, incluindo os povos indígenas, africanos, trazidos como escravos a diversos grupos de imigrantes europeus e asiáticos. Historicamente, a identidade cultural brasileira foi forjada pela interação e fusão de todas essas influências. A colonização portuguesa introduziu a língua, a religião católica e diversos aspectos culturais europeus. Os africanos, por sua vez, trouxeram suas línguas, religiões e práticas culturais que se misturaram com os elementos europeus e indígenas, resultando em manifestações culturais únicas como o samba, o candomblé e a capoeira. A imigração europeia e asiática dos séculos acrescentou novas camadas a essa já rica tapeçaria cultural. No entanto, a identidade cultural brasileira não é estática, ela continua a evoluir no cotidiano contemporâneo. A globalização e a urbanização e a tecnologia têm desempenhado papéis significativos na redefinição das identidades culturais no Brasil. A cultura de massa propagada pela mídia e pelas redes sociais tem influenciado os hábitos, gostos e comportamentos dos brasileiros, promovendo uma cultura mais homogênea. A arte e o esporte são componentes essenciais na construção e perpetuação da identidade cultural brasileira.
A música, o cinema, a literatura e as artes visuais brasileiras são expressões poderosas da identidade nacional, refletindo as experiências e as inspirações do povo. Artistas como Gilberto Gil, Tom Jobim, Tarsila do Amaral e Jorge Amado têm desempenhado papéis cruciais na formação de uma identidade cultural compartilhada tanto dentro do Brasil quanto internacionalmente. O esporte, particularmente o futebol, também desempenha um papel central na identidade cultural brasileira. O Brasil é conhecido como o país do futebol e este esporte é uma fonte de orgulho nacional e uma plataforma para a expressão de valores culturais como a criatividade, a alegria e a resiliência. Em suma, a identidade cultural do Brasil é uma construção histórica rica e diversificada, continuamente moldada pelo cotidiano contemporâneo, através da arte, do esporte e das interações sociais diárias. A identidade cultural brasileira permanece dinâmica e em constante evolução, refletindo tanto suas raízes históricas quanto as influências modernas. Então, esse texto foi criado por mim em uma PO que eu tive sobre o conceito de identidade cultural, e por eu ter gostado muito, eu quis aplicar nesse meu plano de aula do meu estágio. Seguindo aqui, então, após essa leitura compartilhada com os alunos, né, do texto sobre a identidade cultural brasileira, e essa etapa terá como objetivo desenvolver a capacidade de interpretação dos alunos, análise crítica, permitindo que os alunos, então, compreendessem como a cultura nacional é o resultado de miscigenação e do sincretismo cultural. A gente, então, trabalharia também com os exemplos, né, concretos de influências indígenas, africanas, europeias, asiáticas na formação da nossa cultura, tipo assim, tudo que foi base para criar a cultura de hoje. Em seguida, então, eu estaria ali propondo para eles uma atividade prática, né, interdisciplinar, dividindo a turma em alguns grupos. Cada grupo ficaria responsável por produzir um cartaz cartaz ou slides, né, em apresentação digital, destacando uma dimensão da identidade cultural brasileira, como a arte, que é brasileiro. No Brasil existe muita arte na música, na literatura, na religião, até mesmo no esporte. Essa etapa, assim, de promover o trabalho colaborativo entre os alunos, né, e a pesquisa, o uso criativo dos recursos que eles teriam, além de aproximar os alunos da realidade cultural de forma, assim, mais prática e também dinâmica. Também para estar ilustrando e valorizando a experiência dos alunos, eu também utilizaria um recurso da música, Aquarela Brasileira, de Silas de Oliveira, que é uma música linda e traria para eles, assim, algo a mais. Junto com a imagem e todo o material de audiovisual, criando essa experiência sensorial e motivadora para a turma, a gente ia finalizar a aula, a outra aula, né, com a síntese em forma de debate, como a identidade cultural brasileira se transforma no contexto de globalização e das mídias sociais. Também vou pedir uma reflexão individual em formato de diário de bordo, para que cada estudante expressasse com suas próprias palavras o que mais representa a identidade cultural para ele. O meu objetivo ao longo dessa regência foi despertar nos alunos a compreensão da diversidade cultural brasileira e estimular a análise crítica, promovendo a colaboração e a valorização da participação ativa de todos nesse processo de aprendizagem. Tá bom? Espero que tenha sido bem explicatório e que tenham gostado. Obrigada, boa noite.